Muito bem. Que bom, o pessoal está entrando aí. Que coisa boa. É imensurável, né? A presença da doutora aqui nesse momento, no nosso espaço do NPC. Eu gostaria de te agradecer profundamente, né, pela a forma que a senhora tem feito com a gente, extremamente responsiva, zelosa, cuidadosa, né, com ela menor, com a gente. Agradecer também o Beto, né, o Denis, que conseguiu promover esse encontro nosso, que foi maravilhoso. O Beto é o Roberto Banato, para quem não sabe. Eu chamo de Beto, né, um grande amigo nosso, uma pessoa muito querida, né? Agradecer também o Instituto Par, que era o Instituto Paradigma, agora é o Instituto Par, para quem não sabe, e todos vocês, né? Muito obrigado às pessoas que estão entrando aí, que vêm assistir esse vídeo depois, e vamos ter uma conversa muito incrível, né, sobre terapia de aceitação e compromisso, né, que é uma das abordagens aí que eu gosto muito, que eu trabalho no consultório. Então, muito prazer, é uma honra muito grande, é genuíno, de verdade, de coração, a sua presença aqui. É uma forma muito importante para mim. Muito obrigado, doutora. E passo a palavra para a senhora, fique à vontade. Eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e a oportunidade de falar que eu gosto tanto, que é terapia de aceitação. Isso. Desculpas pela minha dificuldade para conseguir e tal. Já estamos aqui e vai ser um prazer estar trocando uma ideia com você sobre aceitação e compromisso. Que bom. Eu gosto muito dos seus textos, eu já te acompanho há um bom tempo, né? E o doutor Roberto Kovac produz muito texto, né, na análise do comportamento, doutora em psicologia clínica pela USP, então ela tem muito para contribuir, pessoal. Então, aproveitem bastante, né, o que ela tem a dizer, porque a gente é um momento muito ímpar ter a senhora aqui. Nossa. Obrigada. Obrigada. Eu acho que quando a gente estuda alguma coisa que gosta, a potência, a produtividade é aumentada, né? Como você citou, Roberto Banato, primeiro me encantou pela análise do comportamento. Logo no primeiro dia de aula, eu fiz psicologia, graduação em psicologia, desde lá eu sinto esse encantamento, vontade de ter mais, aqui essa oportunidade para juntos aprender mais um pouco desses temas. Isso é de aceitação. Muito bom, tá falhando um pouquinho, assim, eu não estou te ouvindo bem, tá dando uma falha, não estou conseguindo ouvir assim um pouco, tá picando um pouco a conversa. Eu vou colocar e vamos ver se melhora essa questão da internet, né? Pode ser uma falhinha na internet, tudo, mas logo está medido. E que bom que a senhora, né, gosta da terapia de aceitação e compromisso. Gostaria de ouvir um pouco, né, sobre a questão da inflexibilidade psicológica, dos valores, né? Tudo isso é bem importante. Essa explanação que a senhora tem a dizer sobre esse estudo, né? Então, vamos começar do começo, Fernando, e você analisando se a gente está com uma transmissão boa, se você está bem, tá? Se não, porque eu não consigo fazer o fone funcionar. Parece mesmo que tem um, né, algum que trava. É boa. Está travando um pouco mesmo. Então, primeiro de tudo, é importante dizer que eu falo da terapia isso de uma perspectiva condutal radical, o que pode parecer para alguns que conhecem a ACT, né,
terapia e compromisso, pode parecer estranho. No entanto, foi assim que eu me aproximei da ACT, foi estudando análise de comportamento, e em particular foi me interessando especialmente em clínica. Então, eu era uma das poucas analistas do comportamento e queria aplicar a análise do comportamento para o sofrimento clínico, para o sofrimento que aparece ali no consultório de psicologia. E eu, junto com o Roberto, com o Denis, que você já mencionou, né, éramos um grupo que tínhamos esse interesse. E era claro para a gente que para poder trabalhar no consultório com adultos em particular, com pessoas que não estão institucionalizadas, que a gente tivesse, então, que aprofundar o entendimento sobre dois campos da análise do comportamento difíceis de serem estudados. O comportamento verbal, que o senso chama de linguagem, cognição, né? Aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala, e os eventos privados, em particular as emoções, os sentimentos e também o impacto dos pensamentos, por exemplo, nos próprios sentimentos, nas próprias emoções. Por que que isso era importante? Porque é muito claro em clínica que o sofrimento que aparece ali no consultório, ele tem a ver com a maneira como a pessoa sente, aquilo que ela pensa e como é que está a vida dela e como ela se vê na vida dela. Então, aqui a gente já tem uma mistura de o mundo aberto, né? O ambiente no qual a gente vive, o contexto com o qual a gente se relaciona, e o impacto disso sobre o contexto privado, a nossa subjetividade. Desde sempre, lá, mais precisamente, desde 1905, quando Skinner publicou a análise operacional dos termos psicológicos, esse que é o fundante do que a gente pode chamar da filosofia do behaviorismo radical, ele fala lá nesse de como a gente pode, como a comportamento, entender a subjetividade humana. Então, aquela ideia mais equivocada sobre o behaviorismo, de que o nosso olhar é só para o comportamento aberto, só para aquilo que faz e o impacto do ambiente sobre o que ela faz, e que a subjetividade não nos interessa, é uma crítica equivocada ao behaviorismo, pelo menos desde 1945, quando o Skinner publicou esse texto. E daí para frente, né, o avanço da ciência comportamental vem criando a possibilidade de estudar empiricamente, experimentalmente, a linguagem, o comportamento verbal e a subjetividade, o que é esse universo, esse mundo privado, esse mundo ao qual só a própria pessoa que se comporta tem acesso. Então, esse era o meu interesse inicial, porque é justamente o que aparece no sofrimento da clínica, né? A pessoa está, como eu já falei, sofrendo, que ela se sente de determinada forma, ou muito ansiosa, ou muito triste, ou muito deprimida, ou ela faz coisas que ela não gosta, é muito impulsiva, ou tem uma dependência química, ou é muito briguenta, enfim, ou ela pensa coisas que pensa mal de si mesma, pensa mal dos outros, acha que a vida não vai funcionar, pensamentos negativos. E isso significa, né? Isso constitui o sofrimento da pessoa. É claro que as pessoas também sofrem como qualquer outro ser que vive de condições externas ambientais aversivas. Guerra, fome, violência, sei lá, barulho. Né? Eu estou aqui, eu estou em casa, em São Paulo, e eu moro na frente de uma escola. Normalmente eu tenho um barulho que não me incomoda, que são crianças brincando, crianças no recreio, e que hoje está me incomodando porque eu estou aqui preocupada que está travancando a conversa. Então,
a gente sofre também por condições externas que a gente não pode mudar, por exemplo. Né? Eu não consigo tirar a escola da frente da minha casa e que eu me mude de casa. Eu não consigo eliminar, eu comentei que moro em São Paulo, não consigo eliminar o sofrimento de medo da violência, porque eu moro numa cidade. Ou eu me mudo dessa cidade, ou tenho que lidar com esse sofrimento, com esse medo. Então, esse desafio me estimulava muito desde lá a graduação. Como é que pode lidar com um tipo de sofrimento que, claro, é produto de condições positivas sobre as quais a pessoa não tem acesso para mudar? Porque a análise do comportamento nos ensina exatamente isso. Né? Veja, aquilo que a pessoa faz, sente, produto da interação dela com o ambiente. Você quer mudar isso, você muda as condições do ambiente. É muito legal. E é muito efetivo. E quando a gente trabalha com escola, com pais, com crianças pequenas, com crianças com desenvolvimento atípico, né, com neurodivergência, quando a gente trabalha em hospitais ou em institucionais e temos total condições de alterar as contingências, a gente muda como a pessoa se comporta, como ela sente, como ela faz. Mas o nosso desafio é, no consultório, a gente não tem, não temos total condições de mudar as contingências, como não temos, em geral, nenhuma condição de alterar as contingências da pessoa. Então, o que é que a gente pode mudar? Pode mudar a maneira como a pessoa responde a essas contingências. E aí eu comecei, então, a estudar isso. O que é esse responder? Que comportamento é esse? Como esse tipo de comportamento impacta na vida? Então, estudávamos lá comportamento verbal, estudávamos eventos cobertos. E na sequência dos meus estudos, ainda durante a graduação, caiu na minha mão os primeiros textos publicados em 87 do Reis e do Kohlenberg, nosso Kohlenberg, que faleceu aí no ano passado, faz uma terapia comportamental aplicada ao clínico, né? A gente tem uma história interessante sobre isso, porque, como eu disse, eu já estava na faculdade e eu estava estudando com Roberto Banaco, também tinha lá na faculdade a professora Guedes, a Maria Guedes, professor Hélio Guilhardi, do professor lá da PUC, desse programa que eu estudei. Então, a gente já tinha a professora Mali Delite, Regina Vielenska, a gente já tinha vários terapeutas tentando trabalhar no setting clínico. E lá nos Estados Unidos, o Heisenberg estava fazendo a mesma coisa, estavam tentando trabalhar no setting clínico. Então, a gente tem a história dela aqui no Brasil, mas são histórias que se cruzam num determinado caminho. E o que eu acho interessante que a terapia de aceitação e compromisso, e particularmente o Reis, fez, foi sistematizar um modelo que olha fundamentalmente para o impacto do comportamento verbal no sofrimento psicológico e como a gente pode interferir neste sofrimento no contexto terapêutico, cuidando de criar oportunidades de aprender a lidar com o próprio sofrimento. Então, em alguma medida, agora sendo um pouco aqui objetiva, o que a ACT vai tentar cuidar é ensinar a pessoa a oportunidade para que na relação terapêutica, nas experiências vividas no processo terapêutico mesmo, o cliente, a pessoa que está ali procurando ajuda, aprenda a responder ao seu próprio comportamento, a responder ao seu próprio responder. Aprenda a lidar com seus sentimentos, com seus pensamentos, com as suas emoções, de tal forma que seja útil para ela e favoreça a vida e facilite que ela se engaje em ações que sejam mais transformadoras para ela. Então, para mim, esse é o cerne da ACT. E como eu descrevi agora, e como eu descobri na minha experiência, dá para entender que é um olhar para esse modelo terapêutico que tem uma história de analista do comportamento. Né? E por que eu acho que é importante destacar isso? Eu não sei muito bem quem é a sua audiência, quem está aqui, mas a ACT ela tem se tornado um modelo terapêutico muito famoso, inclusive para pessoas que
tem uma formação cognitivo-comportamental, que é diferente da formação clínica do analista do comportamento, né? Sim. Então, ela se presta, eu acho que é um modelo que, de fato, conjuga as questões cognitivas e as questões comportamentais muito bem, e por isso a comunidade de psicólogos cognitivos comportamentais tem abraçado a ACT, né? E talvez por isso a comunidade de analistas do comportamento tenha um pouco mais de resistência ao próprio modelo, né? No entanto, como eu estava dizendo, é um modelo que foi proposto como resultado do trabalho de analistas do comportamento, que estavam no laboratório de psicologia experimental do comportamento humano, estudando questões relacionadas ao comportamento humano. Então, o Stephen Hay estava lá na Universidade do Reno, desenvolvendo um laboratório de pesquisa sobre o que hoje a gente chama de rigidez psicológica, mas que lá naquela época a gente chamava de controle governado por regras, de um excesso de governança, né? E a gente hoje fala de uma rigidez de governança verbal, que significava a pessoa estar num contexto no qual a regra escrita ou derivada, né? Alguém podia ter dado a regra, faça isso, ou a pessoa ter derivado, eu ganhar ponto fazer isso. Isso era lá o que eles estudavam no laboratório. E aí mudanças de contingência não eram percebidas pela pessoa, porque ela ficava respondendo à regra, mesmo quando isso a fazia perder pontos no experimento de laboratório, por exemplo, né? Então, era isso que o Stephen estava estudando e investigando, e daí vem uma linha de pesquisa bastante rica, que passa principalmente por esse entendimento do que é formado, do que é constituído o comportamento verbal e qual é o impacto dele sobre o nosso comportamento. É uma pergunta que é quase óbvia para quem para e olha, no primeiro momento, para o ser humano, né? Somos seres verbais, essa é uma das que nos diferenciam dos outros animais, é uma das características que permitiu que a gente tivesse uma facilidade de conquistar, entre aspas, né, todo o ambiente do planeta Terra, mesmo sendo nós uma espécie fraca, pequena em relação de tamanho, por exemplo, comparado com outros animais, ou com muita sensibilidade, imensas, etc., né, comparado com os vírus e as bactérias que sobrevivem em qualquer contexto, a gente não, eles inclusive nos destroem, nos matam. Como é que uma espécie, então, que é tão frágil, conseguiu ocupar esse espaço tão grande e se proliferar, né? Ter a quantidade, 7 bilhões de espécimes vivas dessa espécie, né? De indivíduos vivos dessa espécie. E uma das possíveis explicações é justamente que a gente, ao longo do desenvolvimento da espécie, evoluímos com um tipo de comportamento que facilitou a nossa interação com o ambiente. E esse é o comportamento verbal. Então, ele facilita, deu toda essa potência, a gente aprende aqui, né, livros. O que são livros? É a nossa possibilidade de aprender com a experiência dos outros. Essa nossa transmissão aqui só é possível porque ela faz um sentido, a gente consegue se entender e se comunicar, e quem está nos ouvindo com a nossa troca aqui. Então, é muito claro que o comportamento verbal é um repertório fundamental para a nossa existência, para a nossa vivência. E o que a ACT vai dizer é que o sofrimento psicológico, ele é um derivado desta habilidade. Ele é inerente a esta habilidade, porque nós podemos tratar de eventos do mundo como se fossem as coisas, usando palavras, usando símbolos, né? A gente pode responder a palavras, sons ou a sinais escritos como se fosse aquilo que as palavras, os sons, os sinais estão relacionados. Isso facilitou enormemente a nossa vida. E é essa mesma característica
que pode produzir um sofrimento muito grande. Quando, por exemplo, a regra que está me impactando é: eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho, digamos que aqui, enquanto eu estou falando com vocês, na minha cabeça está ecoando a regra: eu não tenho competência para falar essas coisas numa live. O que eu podia fazer diante desse pensamento? Que é machucador, né? Que me agride. Eu não tenho competência. O que você está fazendo aí, menina? Sai dessa live. Chama alguém mais competente que você para cair. O que eu podia fazer diante disso? Dá uma desculpa, falar: Fernando, estou passando mal, não estou me sentindo bem, porque, inclusive, esse pensamento produz um desconforto muito grande, produz uma ansiedade, né? Produz aqui um nó na barriga. E eu podia falar, honestamente, eu não estou me sentindo bem. Vamos desmarcar essa live? Vamos jogar para a semana que vem? Vamos desmarcar eternamente? Né? O que é esse sofrimento? É o impacto de uma sensação e de um pensamento sobre o meu comportamento, que então se engaja para me defender desse desconforto e em algumas respostas de esquiva ou de fuga, e eu me livro do desconforto imediatamente. Só que aí qual é o efeito disso para a pessoa que assim age? A hora que eu desligo da live, eu vou ficar me sentindo ainda mais fracassada, ainda mais incompetente, ainda menos preparada para os desafios que a minha profissão coloca e que eu disse que gosto e que, portanto, eu deveria superá-los. Então, esse é o ciclo vicioso, que é o modelo de sofrimento psicológico que a ACT propõe. E que parece, para mim, na minha experiência clínica, e também olhando para os dados de estudos experimentais, parece descrever muito bem uma parte significativa do sofrimento das pessoas que procuram ajuda no consultório terapêutico. Então, estou falando muito e não estou te deixando espaço para falar, né? Mas esse é um dos pontos que mais me interessa para me dar estudar ACT, né? Que ela define muito claramente uma proposta do que é o sofrimento psicológico. Então, é a maneira como a própria pessoa reage, lida, responde a aspectos do seu próprio comportamento, o que ela pensa, o que ela sente, com efeitos prejudiciais para a própria pessoa a médio e longo prazo. Então, obviamente, para ser um comportamento reforçado, o efeito de alívio é de remoção da aversividade temporariamente, mas a consequência a médio e longo prazo é um prejuízo cada vez maior na vida da pessoa. Do meu ponto de vista, Fernando, a ACT é um dos poucos modelos psicológicos que definem claramente qual é o tipo de sofrimento que eu vou tratar. Então, ela não está dizendo o único modo de sofrer do ser humano é lidar com pensamentos e emoções de tal modo. Não. Ela está dizendo esse é um modo importante de sofrer dos seres humanos, um modo recorrente que os seres humanos sofrem. E é um modo que é produto do próprio ser humano, do próprio comportamento verbal. Portanto, os humanos estão sujeitos a esse sofrimento. Qualquer ser humano que se tornou fluente em comportamento verbal vai sofrer desse modo em algum momento, em alguma medida na sua vida. Então, aprender a lidar com isso, que é o que a ACT ensina, parece uma ferramenta muito útil. Sim. Eu acho muito interessante, né, doutora, que muitas das vezes o pessoal que não estuda a ACT de forma profunda e não compreende o modelo e a proposta da ACT, é que não é só aceitação, né? Eu sempre trabalho muito com metáforas, né, no consultório. Então, é aceitação, né? Então eu sempre falo, imagine você segurar uma bola dentro de uma piscina e afundar ela com a mão, né? Com o tempo, seus braços vão começar a doer e você vai começar a sentir dores, e quanto mais você resiste, rebate aquele sofrimento, seus braços vão continuar doendo, né? Se você solta a bola,
você se alivia. Então, a expectativa de uma experiência positiva, ela é uma experiência negativa. E, às vezes, a experiência, a aceitação da experiência negativa pode ser uma experiência positiva. E aí não é só uma aceitação. Bom, o que eu faço com isso, né? A senhora me corrige se eu estiver errado. Mas o que eu faço com isso, com essa aceitação? É só aceitar. E aí que eu acho magnífico a questão da arte, porque o compromisso, né? Então, aquele tiro ao alvo que a gente fala, você está correspondendo entre seu falar e seu agir. Então, por exemplo, a pessoa quer ser um jogador de futebol, o rapaz lá. Você está treinando, você está indo ao clube, você se inscreveu, você está indo ao estádio, você está dentro do campo, você está dentro da área para fazer o gol. Então, essa correspondência de falar e agir é muito importante. E esse, ao meu ver, é o motorzinho da arte, porque ela não é uma terapia, a meu ver, uma terapia só de aceitação radical. Pronto, aceita e pronto, né? A gente tem que aceitar mesmo, porque o sofrimento, ele vem brigar na nossa vida. Mas esse motorzinho de corresponder entre o falar e agir é muito interessante. E aí, quando a gente trabalha com valores, né, da vida, no contexto clínico, a gente consegue, de uma certa forma, clarificar isso para a pessoa, né, para o cliente. Então, eu acho a arte de uma forma excelente, assim, tudo isso que você está dizendo. É isso mesmo, Fernando. Eu acho que às vezes a gente dá um entendimento e é do senso comum, e é natural. Para isso a gente se comunica. E muito frequentemente não é entendido como resignação. Então, você está lá, não faz nada. E na arte, bom, um acrônimo, né, uma abreviação de acceptance do inglês, mas é também a palavra agir. Né? E isso está no cerne do modelo. Né? Tenho sim que aceitar do contexto que eu não posso mudar. Aceitar aspectos do mundo privado. Às vezes o cliente pergunta, mas eu penso, você não pensa. É um paciente que tem como diagnóstico transtorno compulsivo e que fica pensando o tempo todo alguma coisa. Ele se pergunta, mas por que eu penso isso? O nosso entendimento do pensamento nos diz que ele pensa assim porque aprendeu a pensar desta forma. E que, portanto, não vai entender, né, o processo. E ele se dá por soma, por acréscimo. Não apaga alguma coisa que a gente aprendeu. Então, o que a gente pode fazer é aprender mais coisas, novos comportamentos. E, portanto, a aceitação ela é ativa. Com esse daqui, eu me envolvo em atividades que permitem que eu aprenda, que eu experimente outras coisas. Então, aceitar, engajar, escolher ativamente isso é fundamental. Eu estou ouvindo ainda um pouco de eco, está um pouco fácil, está conseguindo. Eu vou abaixar um pouco o meu volume para ver se melhora. Melhorou? Está melhor? Acho que sim. Sim. Então, acho que você falou isso, né, da aceitação, que é muito importante para a gente não confundir aceitação com resignação, com simplesmente deixar. É uma aceitação que precisa envolver ação ativa, escolha e engajamento naquilo que é importante para mim. E você falou uma outra coisa importante, que é a correspondência entre o dizer e o fazer, né? Para a arte, justamente, a gente vai olhar para o dizer como comportamento verbal do próprio sujeito. A gente vai buscar, sim, uma correspondência, mas é entre o dizer e o sentir, ou seja, entre o evento privado
e o fazer. Sim. 3 coisas precisam juntas. E juntas em que direção? E aí é o último aspecto ali da ACT, ou do modelo de flexibilidade psicológica, na direção daquilo que é importante para você. Na direção do que a ACT chama de valores. Aquilo que faz sentido e dá sentido para a sua vida. Né? Então não é essa ideia de que então a ACT ajuda a descobrir o sentido da vida. Não, continuamos sendo cientistas comportamentais e o sentido da vida não existe a não ser como um construto social e verbal. Então qual é para esta pessoa o que para ela significa ter uma vida com sentido. Como ela se sente realizando o mais próximo possível da sua potencialidade. É isso que a ACT vai ajudar, é isso que qualquer modelo terapêutico vai ajudar a pessoa a desenvolver, a sua potencialidade. Né? Temos aqui, e esse eu acho que é a beleza do modelo comportamental. Né? A gente não olha para o ser como, nasceu assim, está lascado. Tal que nasce torto, morre torto. Não vai ter jeito. Não. Justamente as terapias comportamentais se inserem dentro do modelo de aprendizagem. O que significa isso? Que a gente pode o tempo todo, que viver é aprender. Que estamos o tempo todo em interação com o contexto social, com o ambiente físico, com o contexto verbal, e estamos o tempo todo aprendendo. E a gente pode aprender coisas que nos fazem sentir melhor, mais potentes, mais próximos de uma vida valorosa. Então, é isso que a ACT vai tentar desenvolver com as suas intervenções. Excelente, doutora. Não só a ACT, né? De forma geral, as terapias contextuais, né? A FAP também, ela é muito providencial no sentido dos comportamentos problemas, tudo que ela é muito redondinha, assim, muito boa para a gente trabalhar em terapia, porque ela clarifica muito bem, né, o trabalho do psicoterapeuta e as terapias, a DBT, né, a terapia que vai trabalhar com essas polaridades. Então, as terapias contextuais eu acho muito importante, no sentido, né, que ela veio para descodificar também a linguagem, né, na prática clínica, como a senhora falou no início. E é uma terapia que é muito valorosa, inclusive para mim, porque a gente consegue trabalhar numa linguagem, né, de igual para igual com o cliente ali no consultório, de uma forma mais compreensível, né, para que ele possa compreender o sentido da vida, de uma vida mais valorosa, e acima de tudo compreender, né, tudo aquilo que ele faz na vida. Né? Então, minha energia acabou, deu uma desligada aqui, mas estou conectado no DAS, por isso que escureceu. E muito bom a sua explanação, doutora. O nosso tempo no Instagram é um tempo meio curto, né? Se a senhora tiver alguma coisa mais para clarificar para a gente, fica à vontade. Para a gente, infelizmente, eu gostaria de ficar horas com a senhora aqui, mas para estudar ao máximo, mas infelizmente o tempo não nos permite, né? Então, a gente falou coisas bastante importantes, Fernanda, e acho que você trouxe aí o acréscimo das terapias conceituais, e eu concordo com você. Eu acho que elas são formas de sistematizar um entendimento contextual e funcional de características um pouquinho diferentes, talvez com focos um pouco diferentes, né? Então, a FAP, ela descreve, como você disse, muito claramente qual é o comportamento-alvo envolvido, o comportamento que deve ser diminuído e como fazer isso usando como principal fonte de mudança a interação terapêutica, que é justamente mais conectada com o entendimento de que, bom, se o comportamento é produto da interação com o ambiente, eu, terapeuta, sou então ambiente para um novo contexto de aprendizado.
E a FAP faz isso mantendo a terminologia muito próxima, pelo menos na sua origem, né, lá nos primeiros livros da FAP, muito próxima com a linguagem comportamental ou analítico-comportamental. A ACT vem com a mesma definição, muito clara, de qual é o comportamento que precisa ser ampliado, qual é o comportamento que precisa ser diminuído e como fazer isso, mas usando uma linguagem um pouco mais aberta, né? Falando de aceitação, de self, de momento presente, de valores, né? Incluindo aí termos que não são da análise do comportamento, mas que podem muito facilmente ser traduzidos pelos analistas do comportamento como ações com compromisso, responder ao próprio comportamento, né? Lidar com próprios eventos encobertos e que consequências a curto, médio e longo prazo isso produz para a pessoa. E a ACT usa também a relação terapêutica e a experiência terapêutica como oportunidade para modelar um novo repertório, né? Então, não é instrucional, por isso que a ACT, assim como a DBT, assim como a FAP, são terapias experienciais. É na experiência ali, na relação com o terapeuta, que você vai aprender esse novo repertório. O repertório de flexibilidade, o repertório de se relacionar bem, ou no caso da DBT, o repertório de autorregulação para emoções intensas. Então, elas têm focos diferentes, mas são oriundas, né? Ainda que o caminho de desenvolvimento vá ficando cada vez mais diverso, elas têm origem no modelo comportamental e nesse entendimento de que o contexto, na interação com um organismo que se comporta, produz comportamentos e é modificado por esses comportamentos numa relação funcional, né? Ou seja, uma definição básica de comportamento que já estava lá também no Skinner, no livro de 45, no texto de 45 e daí para diante. Então, todas elas partem desse modelo e, claro, se adequam ao mundo contemporâneo, incluem novas informações, novos dados, tanto da pesquisa clínica quanto da pesquisa experimental, né? Tanto da pesquisa aplicada quanto da pesquisa experimental, e se ajustam a um mundo que é novo. Eu acho que, para encerrar, queria lembrar isso, né? A gente está trabalhando dentro de um contexto científico e profissional que está em constante mudança, como qualquer outro aspecto da nossa vida. Então, estar atento às mudanças, incorporá-las quando elas forem úteis e descartá-las quando elas se provarem equivocadas ou desnecessárias, é o modelo de flexibilidade psicológica que a gente quer que o indivíduo aprenda, que o terapeuta precisa estar conectado com e que o cientista também precisa estar, né? Então, a gente não fica preso lá, mas o Skinner nunca falou de aceitação. Não, ele não teve tempo hábil na vida, inclusive, de falar de tudo que é necessário falar. Ele produziu, desenvolveu uma teoria belíssima e a gente continua trabalhando em cima desses pressupostos e avançando e incluindo novos princípios, novas coisas à medida que a ciência evolui. E descartando o que a gente entende que essa é a flexibilidade psicológica do terapeuta científica que tenta buscar e promover. Excelente, doutora Roberta. Eu fico muito emocionado pela sua fala, porque para mim a arte é linda. Ela é uma forma de trabalhar muito leve, né, que tira a pessoa do sofrimento. Até o próprio terapeuta que pratica a arte em sua própria vida, né, para além do consultório, porque a gente também não fica só ensinando, a gente pratica isso também nas nossas vidas, né? E a arte, para mim, ao meu ver, é libertadora, né? Ela liberta a pessoa do sofrimento e ela traz a pessoa a se aproximar de seus valores, e isso vai reforçando cada vez mais de uma forma positiva para que a pessoa possa realmente ter uma vida mais significativa, como a Nina fala, né? Que vale a pena ser vivida. Então, muito obrigado pela presença da senhora. É imensurável a cordialidade, formidável a forma que a senhora tem me tratado, né, extremamente cuidadosa com ela menor.
Agradeço muito o Instituto PAR, né, o antigo Paradigma. São pessoas maravilhosas, amo muito vocês. O Beto é uma pessoa incrível e eu fico muito feliz da doutora poder estar trabalhando com ele também, porque é uma pessoa muito reforçadora o tempo todo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer as pessoas que ficaram, Liliane, as contextuais são incríveis, obrigado, realmente, as contextuais são incríveis. E dizer que, agradecer, né, as pessoas que venham vir a ver esse vídeo depois, né? E muito obrigado por ter ficado até esse horário aí para assistir. Foi muito importante a presença da senhora. Muito obrigado de coração, é muito genuíno, é uma honra imensurável, foi muito bom, eu fico muito satisfeito, obrigado pelo que a senhora tem feito pelo Núcleo de Psicologia Clínica aqui de Goiânia. O pessoal lhe admira bastante, todo mundo aqui gosta muito da senhora, então nós te admiramos bastante, tá? Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Agradeço pela oportunidade de ter um tempo para falar de uma coisa que me interessa tanto e de poder contribuir com novos e antigos analistas do comportamento e terapeutas comportamentais que querem aprender um pouco mais sobre terapia de aceitação e compromisso. Foi um prazer para mim também. Excelente, que bom que a senhora gostou, fico mais contente ainda sabendo disso. Muito obrigado a todos, né? E espero que a senhora tenha uma semana, um final de semana excelente, uma próxima semana excelente, de muitos estudos, muito sucesso para o Instituto PAR. Gostaria até de fazer meu mestrado aí com vocês, mas estava falando com o Beto em questão de logística, para mim fica um pouco complicado, São Paulo está um pouquinho diferente, então talvez eu venha fazer mais a questão regional mesmo. Mas o desejo é muito grande. Quando eu for em São Paulo, gostaria muito de dar um abraço em você, dar um abraço na senhora, porque é muito importante, uma referência incrível para mim. Muito obrigado. Venha sim, Fernando. Te esperamos aqui em São Paulo, no Instituto PAR. Pode vir quando você quiser. Um beijo. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Obrigado.